Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Argumentos. E hoje o meu convidado é uma figura especial, um menino que tem um nome muito representativo em Santa Maria e na Quarta Colônia, Dietmar Straub. Tá certo a pronúncia? Perfeitamente. Straub. Porque alemão, né? Eu sou gringo, alemão é mais complicadinho. Se fosse Bellinazzo, Giuliano, Dalla Posa, mas o alemão, tudo bem. O Dietmar, o convidado de hoje, ele é advogado, ele é conselheiro da OAB estadual e procurador de justiça do nosso querido município da Nova Palma. E hoje ele vai conversar sobre a atuação do OAB no Rio Grande do Sul e a nível nacional e outros assuntos de interesse, que ele é um menino também que há poucos dias tivemos aqui entrevistado com um amigo em comum, o Evandro Zamberlan. Ele é um daqueles, dos três, né? Era o Evandro, o Dietmar e o Neco, que é o presidente da OAB local. Então, nós vamos conhecer mais um pouco sobre a vida do Dietmar e o que ele pensa, porque ele é um menino muito bem informado, é um profissional de respeito, muito bem informado, sobre a situação do país, a situação da educação. Dietmar, seja bem-vindo ao programa. Prazer. Muito obrigado por atender o chamamento da minha produção. Muito obrigado. Te apresento para o nosso telespectador. Tu já é conhecido, mas porventura alguém que ainda não te conhece. É sempre uma honra voltar aqui na TV Santa Maria, no programa do Bellinazzo. E eu sou advogado há 35 anos na cidade de Nova Palma e atualmente sou conselheiro sexual da OAB e também tenho grande participação na advocacia de Santa Maria, pelas relações profissionais e pela amizade que a gente tem aqui na cidade de Santa Maria. Eu nasci numa localidade chamada Linha Ávila, lá no interior de Dona Francisca. Essa Linha Ávila é conhecida. Famosa. Seguido, ele faz postagem no Instagram. Mas é muito legal isso. Tu consegue transmitir para nós, que eu, embora conheça a Quarta Colônia, mas a Linha Ávila, infelizmente, não conheço. Tem umas imagens muito bonitas, né? O morro. Sim. O famoso Cerro da Igreja, né? Isso. É um ponto turístico maravilhoso. Infelizmente, a nossa região ainda não despertou tanto assim para o turismo. É uma região que me honra muito, né? Nós temos que... Tu nasceu ali? Eu nasci ali. Eu nasci na residência, 8º filho da minha mãe de parteira. E ainda tem a casa dos A casa está lá, sim. A casa está lá intacta ainda. E tu deve ter familiares ainda lá? Na residência inicial, não. Nós temos na região irmãos meus que moram ali e a gente tem um empregado que mora também na mesma propriedade lá, né? Certo. Mas eu sempre valorizo muito, nós temos que valorizar nossas origens, né? Muito bom. Nós temos que honrar de onde viemos, né? Muito bom. E se nós valorizarmos onde viemos, nós vamos dizer onde é que nós vamos, né? Exatamente. E isso é muito importante, né? Minhas origens foram origens humildes, de pequenos agricultores. E na época era muito difícil, né? Buscar uma faculdade de Direito, né? Só tinha o FSM na região. E hoje nós temos 7 faculdades. E o acesso não era tão fácil como é hoje, né? Na época, em 72, 73, que eu comecei a estudar fora, eu tinha que morar em Dona Francisca para fazer a primeira série. Depois, sim, começou o transporte escolar diário, né, na época aí. Aí tu vinha de Dona Francisca? Eu vinha da Linha Ávila até Dona Francisca, são 19 quilômetros. Saía 15 para 6 e retornava 15 para as 2 da tarde, né? Na época você pagava ônibus, não é que nem hoje, tem transporte escolar gratuito, né? Não tinha todas essas facilidades. Não tinha essa barbada, não. Agora tu vê, Dietmar, aproveitando essa tua deixa, eu acho que é importante que a gente, acima de tudo, esse programa, como todos aqui da TV Santa Maria, procure levar informação e coisas que tragam credibilidade e exemplos de vida. E o Dietmar é um exemplo de vida, que eu me lembro, eu conheço ele há muito tempo, e ele vem de uma família de pequenos agricultores, e eu acho que tu foi um dos primeiros a sair de casa para estudar. Fui o único. O único, vejam bem. De 8 fui o único. Isso aí. Antes, embora quisesse, não havia condições econômicas, enfim, toda a dificuldade de estudar fora. Na época era muito difícil, né? E depois, concluído o ensino médio, eu fiz vestibular para o FSM, e só tinha uma bala na agulha, mas o Collor, né? Só tem uma bala na agulha. Eu tinha que acertar, tinha que passar no vestibular. E um belo dia... Não, e numa época tu falou bem, não tinha cotas, não tinha bolsa disso, não tinha nada disso. Não tinha conversa. Era com o esforço da tua família, do teu pai, da tua mãe, garanto, né? Possibilidade de fazer cursinho também não tinha que se virar, né? Tu teve que estudar. Tinha que estudar, a única solução era essa, né? E eu tinha uma determinação, né? Eu queria estudar, queria ser advogado, fazer direito. Tu te colocou na cabeça, era o teu objetivo de vida. São circunstâncias da vida, né? Eu até os 17, 16 anos por aí, eu não estava bem definido. Sim. Eu pensava em outras possibilidades. Que é normal nesta época, né? E
no último ano surgiu, no terceiro ano do ensino médio, surgiu como professor eventual no sábado, aos sábados, uma disciplina especial chamado Direito e Legislação, que era ministrado por um delegado de polícia. E eu, tá aí o foco, né? Eu quero ser advogado. Me inscrevi no vestibular, e eu sempre conto isso com muita alegria, né? Eu estava carpindo e a minha mãe gritou, Dittmar, né? Os alemães dizem Dittmar. Dittmar. Vem para casa que você passou no vestibular. Foi uma emoção? Eu joguei enxada fora e... Nunca mais pegou na enxada? Não, peguei muito tempo ainda até completar a faculdade. Nas férias a gente trabalhava em casa, né? E a possibilidade que se tinha na época, Santa Maria, era morar na Casa Estudante, no centro, né? Sim. E eu cheguei na Casa Estudante e quem me recebeu foi um Belinazo, o Juca Belinazo. Juca Belinazo, e irmão do Iê. Certo. Irmão do Iê que me recebeu e me encaminhou para um apartamento da Casa Estudante ali. E lá fiquei 5 anos, concluí a graduação, fui me instalar em Nova Palma com um escritório. Então, em Nova Palma, tu atua na área jurídica há 40 anos? Desde 1984. São 84. 35 anos, 35. Né? Você formou em 83, dezembro de 83. Eu fiquei um período em casa com meu pai, até o pai fazer a colheita, e depois me desloquei para Nova Palma e por lá fiquei. Tu foi saindo daquela vida rural aos poucos, né? Foi um processo lento, né? Claro. Durante a faculdade, nas férias, a gente volta para a agricultura, né? Exatamente. Sempre que tem... o período de férias era longo, são quase 3 meses de férias, né? Então, naquela geração dos teus irmãos, tu foi o único que conseguiu fazer um curso superior. Impossível, né? Na época da linha Ávila ali, eu acho que eu fui o primeiro que saiu para estudar fora, né? Tinha que ter muita persistência, tinha muita vontade, né? Para sair de lá, enfrentar ônibus todos os dias, né? Não tem que reclamar de calor, de frio, de chuva, de geada, né? Não. Era pegar e estudar. Eu me lembro que na faculdade tinha colegas que achavam dificuldades. É difícil, né? Saco estudar, né? Para mim aquilo era um descanso, né? Porque eu me lembrava da enxada, né? Carpir numa roça de milho. Eu estou vendo, né? Isso aí é uma figura emblemática. Jogou a enxada. Não que seja... Não, né? pelo contrário. Até hoje gosto. Claro, muito, né? lógico. Mas é diferente do carpir eventualmente, né? Do que está ali no dia a dia, dependendo do no compromisso, no sol, no frio, no fim de ano. Mas, Dittmar, tu vê como a tua presença aqui é educação, é exemplo de vida. E daí, colegas contemporâneos teu, que estudavam, estavam aqui na cidade, próximo, não sofriam com as agruras da vida rural e reclamavam. Sim. Né? Claro, hoje, na época, a felicidade de morar na Casa Estudante era total para mim. Sim. Quando o Juca me disse tem lugar para você aqui no apartamento 23, aquilo foi uma felicidade absoluta, eu nunca mais esqueci do Juca. E tu morou no apartamento 23 durante todo o período da faculdade? Eu fiquei 3 anos depois, eu mudei para o apartamento 27. De lá saíram grandes autoridades hoje pelo mundo afora, seguidamente encontro. Por exemplo? Em Nova Palma tem um médico, que era meu amigo na época da faculdade, o doutor Aristeu Encarnação, tá lá, né? Teve muita gente no mundo político hoje que aparece. Isso. Ali no Recanto Maestro e de Nova Palma tem uma construtora respeitada, do ICM Obras, que era engenheiro civil, também morava conosco. Tudo na tua época? Na minha época, no segundo andar, aí era... era um momento diferente, né? Hoje, se eu falar para meu filho, mas na Casa Estudante, ele não quer mais, né? Mudou, não quer mais, né? Mudou, assim. É que as referências mudam, porque o teu filho já tem um estilo de vida diferente que tu teve. Eu sempre digo para meus filhos, né? A minha filha é formada em Direito na URGS, e o meu filho faz Medicina na UFSM, eu sempre digo para eles, né? Estão num outro momento, né? Claro. O acesso à informação é diferente, o conforto, né? Porque na época, hoje, qualquer estudante ele tem acesso à informação rapidamente via o mundo da internet. Na tua época... Não conhecia jornal na minha época. Claro, tu veio conhecer a internet depois de burro velho já. Desculpe o burro velho, que não é burro nem velho, mas no sentido figurado, tu já estava formado, já estava trabalhando. É verdade, e é um outro momento, a gente tem que compreender a evolução dos tempos. Exatamente. Né? Claro que, comparando com a minha época, lá nos anos 70, 80, os meus filhos hoje têm bem mais possibilidade de avançar. Mas o que eu tive de importante na época?
família, né? Pai, mãe. Isso mesmo. Meu pai era pouco dado às letras, mas era um homem... Mas um homem com retidão, com preocupado, caráter. claro. A minha mãe acordava todos os dias, 5h30. A tua mãe cuidava de toda a família sozinha, não Cuidava- tinha? Não, Você era ao total quantos? 8. 8, tu vê? Dava uma mesa farta, né? Claro. Não, e graças a Deus podia, mas dos imigrantes em geral, não é puxar brasa para os imigrantes, mas tanto da etnia dos alemães, dos judeus, dos italianos, dos japoneses, eles trazem isso, né? Vem essa cultura da origem, né? Do respeito pela família, valores que infelizmente hoje, sem entrar no mérito da raça A ou raça B, se perdeu muito isso, né? Não tem estrutura familiar. É mais complicado, os tempos são outros, né? Tem muito acesso à informação, né? Antigamente os pais da gente selecionavam o que a gente ia fazer. Então tu já se pautava mais pelo teu pai. Essa história de sair todo fim de semana em festa não existia. A gente tinha um processo seletivo, né? Nessa aqui pode ir, nessa não pode ir. Né? A grana era curta, né? Claro. Não, mas além da grana, também havia havia a vigilância, né? Exatamente. E participar de uma festa, depois, no outro dia tinha um diálogo com o pai. E Ditimar tem um grande amigo meu e um professor aqui de Santa Maria, uma figura conhecidíssima, que é o James Pizarro. Já ouviu falar dele? Sim, conheço ele. O James Pizarro, que ele, numa das conversas, ele me disse uma coisa e eu fiquei, nós conversando do momento atual, que está muito complicado, de violência. Pioneiro na ecologia em Santa Maria. Muito, sim. Tinha um programa famoso, tu lembra, na Rádio Antes que a Natureza Morra. Isso mesmo. Depois ele teve na Rádio Membuí, se eu não me engano. Eu escutava, quando eu era guri, escutava ele, muito bom. E ele faz palestras, pelo menos fazia. E ele disse, um tempo atrás, que ele disse assim, Belinás, nós estávamos discutindo essa situação, de tudo pode, tudo isso. Ele disse, Belinás, de perdão em perdão, nós chegamos nessa bagunça. Porque, meu amigo, é que as pessoas hoje têm muito mimimi, vamos ser claros, tem muito mimimi, que só para confundir. Porque na tua época, nós temos mais ou menos, na minha época também, não tinha disso. O pai falava, era lei. E tu tinha que seguir regras. Né? Tu fazia uma coisa errada, meu amigo, a borracha te pegava, um chinelinho, uma cinta. Não, que hoje confunde, espancar, mentira, isso é tudo balela, não é espancar. Um corretivozinho, nunca, eu noto esses aí, saíram famílias, eu não conheço nenhum tio meu que saiu mau caráter, saiu ladrão, saiu drogado, né? Tanto do materno, paterno, tu também não. Por quê? Porque eles falavam, então havia seguido. E é como o Pizarro me falou, e ele diz isso. Então o que figurou? Tudo pode, agora pobrezinho, deixa fazer, ele quebrou um vidro, deixa, coitadinho. Tá aí os estudantes, do jeito que tá, tem escolas aí que estão batendo nos professores e daí não sabe o que fazer com aquele diabinho. Não é? É complicado. Mas daí, tu não concorda que a função familiar é muito importante nisso aí? A família é fundamental, né? Uma família bem estruturada, né? Isso aí não é o que tu viveu, que tu tem o exemplo da família Strahl, mas tu vê isso no dia a dia, desses teus quase 40 anos de advocacia, tu já viu muitos casos de clientes, não é isso? Vizinhos, sim. amigos. E a gente sensibiliza muito, né? Porque o ser humano é uma circunstância toda, né? Da família, da sociedade, do momento, né? E acaba influenciando na formação do caráter, né? Sempre que é fundamental, né? Participação do pai, da mãe, do irmão mais velho. Sim. E continua dessa forma. Né? Mas Ditimar, tu vê o bate-papo contigo, tu já jogou a enxada fora, não é? Já falou das tuas dificuldades lá no apartamento 23, e depois tu foi pro 27. Isso. Então vamos fazer um pequeno intervalo, tá? Meu querido telespectador, 1 minuto, nós já voltamos. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural
Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Argumentos. Esteve aqui no primeiro bloco, e continua agora no segundo, é claro, o meu amigo, advogado, procurador jurídico da cidade de Nova Palma e conselheiro estadual da OAB. E também, que ele vai nos detalhar mais, que agora é estreando como compositor. Ele é um dos parceiros do Evandro Zamberlan, naquela música belíssima que emocionou a todos os santamarienses e da região, que é o Cardápio de Lembranças, que é uma homenagem ao nosso querido restaurante Augusto, que durante décadas foi um ponto de encontro da sociedade santamariense. Ditimar, então, vamos continuar aquele belo... Nós falamos de família, falamos que meus parabéns, a tua história é muito bonita, tu te referiu dos valores familiares, do sacrifício que tu teve para atingir o teu ápice do conhecimento, para te formar como advogado, e os resultados estão aí, né? Tu advoga na cidade, é procurador de justiça, procurador jurídico da cidade, e hoje tu é conselheiro da OAB estadual. Fala em OAB, bom, antes vamos falar do teu, para depois entrar na OAB. Como é que tu te deu essa entrada aí nesse mundo musical? Eu nutri uma admiração desde o tempo da faculdade pelo Zanata. Ouvia muitas músicas do Zanata, li os livros do Zanata. E, circunstancialmente, através do Zanata, fiquei amigo do Evandro Zamberlan. Sim, eles são parceiros, né? E a OAB me trouxe a amizade do Neco. No tempo que fui presidente, somos colegas presidentes. E, quando se ia jantar em Santa Maria, a gente falava, vamos jantar. E a gente nem dizia onde, já sabia que era no Augusto. Né? Não tinha muito rodeio. E já vinha Zanata, já vinha Evandro. A gente jantava lá. E, repentinamente, em janeiro chegou a notícia que o Augusto talvez fechasse, ou que fosse para reforma e tal. Então, um belo dia, chegou a notícia que era o último dia e eu vim almoçar ali e tal. Jantei almoçar, aliás, com os amigos meus e no final, todo mundo, as pessoas estavam indo embora. E levando, a família deu cardápio, prato. Aquele clima de comoção. Porta-guardanapo, todo mundo levou, xícara. Eu me lembro que tem um amigo meu, o Roger levou uma assadeira daquelas onde é que ficava o galeto. Aquela? Porque o Augustinho e a família ali lembrou que o Roger, quando era criança, vinha com o vô e sentava sempre na mesma mesa, uma mesa redonda que tinha lá. Que legal. Aí deram para ele uma assadeira daquelas, o Roger foi embora muito feliz. E nós ficamos ali, por último, ficamos eu e o Evandro e o Neco. E os garçons estavam ali, todo mundo emocionado, as pessoas, as famílias emocionadas e tal, né? E fechando as portas, recolhendo o resto que sobrou, e nós ficamos ali. O Neco pediu a saideira, né? Aí alguém deu ideia aí, acho que o Neco deu ideia, podia fazer uma música e tal. O Evandro, aí se conversou e tal, aí acabamos decidindo aí. Sei que se traçou ali o corpo da letra, mais ou menos. Tem a linha básica do... o Evandro puxou a frente aí, e nós formamos a linha básica e depois a gente veio embora, cada um foi para sua casa, veio para Nova Palma. Formamos um grupo no WhatsApp, esse grupo existe até hoje ainda, e nós conversávamos, corrigimos as letras, as combinações. Tu teve tal ideia, o Neco tal ideia. Essa palavra aqui não ficou bem, legal, pode machucar para cá e tal. Processo de criação. Puxar um pouco da história do restaurante, dos salões, enfim, da família. Ficou uma música belíssima. Das autoridades, das personalidades que passavam por lá, né? E nós tínhamos uma preocupação constante, era com a rima, né? Ao contrário do Humberto Gabi Zanata. O Humberto não se preocupava muito com a rima, né? O Zanata escrevia uma música e depois vamos ver como é que sai a música, né? Ele escrevia a letra. É que o meta e criação são diferentes, né? Nós tínhamos uma preocupação constante com a rima. Com a combinação, com a rima. E um belo dia batemos o martelo, feita a música, e eu e o Evandro, que é do mundo da música. E deu uma repercussão violenta, né? Tinha, na última vez que eu verifiquei, tinha perto de 30 mil visualizações entre Facebook e YouTube. Nossa, né? é um monte.
Teve bastante... E circulou pelo Brasil inteiro, né? Tinha amigos meus do Rio de Janeiro, tinha amigos meus de São Paulo. Me manda. Que não são, mas Que passaram por aqui, conheceram e tal, né? Tudo com saudade do Galeto. E feita a música, feita a letra, o Evandro se encarregou, do mundo da música, né? Grande Evandro. E contatou aí com o Kiko Lemos. O Kiko participa disso. O Mirail. O Mirail e o... Acho que o Janu. Márcio Gomes, né? Não me lembro. Não estou bem recordado do nome. Eu sei que é Gomes. E foi feita a música e... Sucesso. Nós optamos por... O Evandro fez também um vídeo, onde é que editou as fotografias mais importantes dos garçons, dos políticos que aí passaram pelo restaurante. Ficou um vídeo muito bonito e nós optamos aí pelo Diário de Santa Maria para fazer a demonstração aí do áudio, do vídeo e tal, foi divulgado amplamente aí. E confesso que fiquei muito feliz, né, nessa estreia, nessa minha primeira participação numa composição. Claro que é uma carreira que... Mas como eventualidade, isso é muito legal. E olha, e quando você reúne um grupo assim, porque ninguém ganha vida com isso. Nem o Evandro, que é músico, nem vocês, nem o Neco. Mas é importante que de repente surge outra. Né? É verdade. E já foi desbravado o primeiro. E sempre nós conversávamos muito, eu e o Evandro e o Zanata. O Evandro e o Zanata fizeram. O Zanata fez a letra de Nova Palma. De Nova Palma. O Evandro queria cantar, não deixou, né? Não é que não deixou, depois foi o tempo. Que estava tão. E tu não trouxe teu violão hoje? Eu toco, mas. Muito mal. Muito tu não toca, tu arranha. não toco violão, não toco, não. Não tenho vocação, não. Não, o Evandro deu um show aqui. O Evandro muito toca bom. Muito bem. Eu até depois eu me dei conta que, no fim, passou rápido o segundo e ele cantou músicas, ele cantou aquela música do Claudinho, São Pedro. Nova Palma, infelizmente, não deu tempo. Mas o Nova Palma é muito bonito, a letra do Zanata e a música do Evandro. Muito bonita. Fizeram também o vídeo lá do hino Nova Palma, ficou extraordinário. E o Zanata foi o nosso primeiro patrono da Feira do Livro lá. Sim, eu estava junto lá. Fora disseram que ele levou uma palmeira, lembra? Levou uma palmeira, plantei a palmeira dele em frente à prefeitura. E ele me questionava muito sobre a palmeira, que ele queria lá ver a palmeira. Daqui um dia eu vou melhorar e vou lá. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Infelizmente, ele partiu e com certeza o Zanata deixou para trás uma história de vida digna e uma contribuição gigantesca para a cultura de Santa Maria. Ele ficou eternizado na memória na nossa cidade. E como o Zanata tinha havido um equívoco, houve uma publicação que ele tinha falecido uns 6 meses antes. Eu lembro. E eu liguei para o Evandro, e o Evandro disse, não é verdade, depois foi retificado. E quando anunciaram a morte real, o Claudemir escreveu no blog dele, eu achei, de repente é engano de novo, mas o Evandro me ligou, o Evandro estava viajando. Infelizmente não era engano. Quando o Evandro me ligou, eu disse, não tem dúvida. Eu também pensei isso, mas infelizmente não. Mas a contribuição do Zanata para a cultura de Santa Maria não dá para dimensionar o tamanho da contribuição. Né? O tempo vai mostrar mais ainda. Mas ele está, graças a Deus, ele está sendo bem reconhecido, já teve bastante homenagens, foi homenageado na Feira do Livro, com homenagem ao póstuma e tal. E uma série de coisas vão surgir ainda. Eu tinha nomeado ele lá em Nova Palma, nós vamos homenagear ele este ano, na feira. Ele ia ser o xerife permanente da feira. Que legal. Ele tocava a sineta. Ele foi o patrono da primeira. E nós tínhamos nomeado ele para ser o xerife da feira, que toca a sinetinha para abrir os estandes e tal. Né? Isso. E ele tocou a sinetinha, tem as imagens dele, ele circulou os estandes com a sineta e tal. Eu comprei a sineta para dar para ele, mas não deu tempo de entregar a sineta para ele, eu guardei lá em casa a sineta. Certo. Mas são as coisas da vida, né? Mas o interessante é que na sua cruzada o Zanata me deixou outros amigos. Ficou o Evandro, ficou o Neco, enfim. Mas eu acho que o importante é isso, boas recordações. Independente se é o Zanata, se é o João, se é o Pedro, eu acho que nós temos que ter esse objetivo, fazer algo que deixa o nosso nome com bons amigos. E isso de tudo, como tu vê através dele, tu conheceu outras pessoas que tu jamais imaginou que tu ia enveredar por esse lado. Então é muito bom. Mas, Zanata, o tempo em televisão vai correndo. Para registrar, né, a participação do Neco também foi muito importante. Sim, na claro, composição. nós falamos. O Neco quieto já é um artista, né? Sim, aquilo é uma figura. Em silêncio já é um artista. Né? Então, tu tem que trazer ele aqui agora num próximo. Mas tem que atar ele, né? É um grande talento. Ele tem o dom da oratória, ele fala muito bem. É uma figura. Então é muito ver. Tu e o Neco nunca haviam sequer pensado em compor uma música. Mas a parceria como é importante, né?
Ficou uma composição emocionante, muito legal, fechando redondinho. E, como tu disse, é bem democrático, cada um com... E fica um registro para a história, né? Ficou... Hoje ainda é recente, mas daqui a 20, 30 anos, né? É um registro histórico. O pessoal nem lembra do Augusto, mas certamente vai tocar no coração das pessoas. Mas, meu amigo, então agora já esse teu lado, falamos da tua infância, lá na linha Ávila. Linha Ávila. Tu vê, é terra de alemão, mas o nome Ávila não é alemão. Em homenagem ao agrimensor que mediu os lotes. Ah, tá, isso aí. Hoje, então, nós estamos vivendo um momento complicado de violência, então acho que o Brasil está sendo uma série de transformações, que é normal, todas as nações passam por ciclos, né? E eu vejo, assim, nas redes sociais ou na imprensa, muitas críticas à OAB, vamos deixar bem claro, nacional, pelo posicionamento do seu atual presidente, né? Que ele tem uma linha, ele é comunista, filho de guerrilheiro, não sei o quê. Então, eu queria que tu clareasse para o nosso telespectador qual é a diferença, porque tu é conselheiro da OAB do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, OAB estadual. A organização da OAB, né, tem o Conselho Federal. Sim. Em Brasília, né, que os 27 estados da federação estão representados, tem o Conselho Seccional do Rio Grande do Sul e tem as subseções, Santa Maria, Agudo, enfim, né. Eu participo do Conselho Estadual. É um momento difícil que a nação vive, né, e diante do quadro corruptivo que assolou a nação, Isso. O que passa na cabeça da população hoje? As pessoas admiram o juiz e o promotor. Porque bota na cadeia os outros. Não, é claro. Então, e o advogado acaba aparecendo como o demônio, né? Como o vilão. Como o vilão da história que vai lá dizer que é inocente. E, logicamente, que há uma importância muito grande do advogado. Que eu sempre coloco o seguinte, é muito bonito nós aplaudirmos quando o próximo vai preso. Mas quando é o teu... Todos nós queremos direito de ampla defesa, quando é o nosso filho, quando é o nosso irmão, e é inocente. Então, qual é a importância da defesa? É trazer para o juiz uma forma de decidir mais justo. Imagine. Por isso que é a função do advogado. Né? Qual é a função? O juiz fica na neutralidade, recebendo as provas da acusação e da defesa, e no final decide por aquilo que ele achar correto. Por isso que o símbolo da justiça é a balança. Né? É a balança. Então, tem a defesa e o que faz aqui. E a advocacia brasileira, ao longo da história, o OAB, enfim, tem sido o guardião das garantias do cidadão, alguém que berra pela sociedade. E nessa moda de rede social hoje, é muito fácil as pessoas se manifestam, criticam e recentemente no fim de semana... Mas sem muita base. É muito fácil, todo mundo vai no oba-oba, né? Oba-oba, porque as pessoas veem o político preso e ficam felizes. Mas nós temos que garantir os direitos e as garantias individuais, desde o presidente da República até o cidadão mais humilde. Sim, claro. Tem que ter igualdade no Mas tratamento. É isso que eu amo, Ditimar, não... Um amigo meu no Facebook me deu uma chapuletada aqui no Rio Gaúcho. E ele é meu amigo, é meu cliente, inclusive. Aí ontem ele esteve no meu escritório e eu coloquei para ele. Vamos fazer o seguinte, então. Eu sou seu advogado. Você imagina, nós estamos aqui se esmerando para fazer sua defesa, e lá no gabinete o juiz está combinando com o promotor a melhor forma de nos ferrar. Aí não fica legal, o que tu acha? Ah, sim, pois agora eu compreendi então. Mas é isso, tem que estar... Para compreender tem que trazer o seu... tem que haver uma igualdade das partes para que se possa fazer justiça. Claro, no momento hoje, nós tínhamos o presidente do Conselho Federal, o presidente Lamáquia, que tem uma longa história de ser expressado da OAB, um homem sério, batalhador. Atualmente tem o Felipe Santa Cruz, que é um posicionamento um pouco mais diferente. O Santa Cruz é mais aguerrido, é mais pegador, se manifesta, às vezes, de uma forma meio intempestiva. Na verdade, quando os fatos acontecem, e nesse aspecto a OAB do Rio Grande do Sul é mais concentrada, né? Acontece um fato, dá uma guardadinha para avaliar bem e tal, para depois... Para não estar naquele calor da emoção. Às vezes no calor da emoção, no calor do debate, no calor da raiva, se manifesta... Sai bobagem. E aquela manifestação é irreversível. E nós temos um compromisso muito grande com a imagem da advocacia, com a imagem da OAB, enfim. A OAB se mantém por sua credibilidade. Exatamente, claro. Mas como qualquer instituição, olha o que está vendo, é um exemplo próximo, o que está vendo com o STF? O STF está sendo
execrado nas redes sociais, porque há de conver. Eles estão fazendo cada coisa. A gente vê eles se posicionarem, não todos, vamos deixar bem claro, porque generalizar é sempre perigoso, se posicionando claramente a favor do corrupto, do bandido. E o povo cansou disso, porque é vergonhoso a cada dia o que essa gente roubou. Tu não viu agora a última do Sérgio Cabral, aquele? Compraram até, que já se sabia, mas não se sabia. Ele mesmo confessou que ele comprou para as Olimpíadas sair aqui no Brasil. Pagou milhões, entendeu? Então, é muito roubo, muita coisa. A gente está numa situação hoje que a gente não tem mais condições de dimensionar. Não tem, não. O que é corrupto e o que não é corrupto, quem fez... Quem no fundo, fez. Mistura tudo. A gente fica tão confuso, são tantas notícias que vêm para a gente, né? E é um momento que o país atravessa agora, uma expectativa, uma esperança. Então, a tua sugestão como um advogado com experiência, estando lá nos meandros da OAB, é ter calma. Tem que ter cautela, né? Não dá para reagir de imediato. Isso, né? Tá. Não no calor da emoção, que pode sair bobagem. Mas de Timar, tu vê, tu sempre é um papo agradável, mas olha aqui, ó. Já está o Ademir lá, já levantou a mão, pensei que ele ia derrubar o outro rapaz lá, ele já fez 12. Não, mas ficamos virados de costas para ele. Nem tu ficou de costas, mas eu tenho que enxergar ele. Ele fica, ele faz, parece um ventilador, ele fica assim com a mão, mas tudo bem. Então, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Meu querido telespectador, obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Programa Argumentos. Apresentação Carlos Alberto Belinazzo. Apoio cultural Dr. Caio César Gomes, especialista em psicoterapia, mestre em saúde mental e doutor em práticas sociais.